E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje vai ter resenha de um clássico e uma das principais obras e mais importantes da ficção científica nórdica, publicada em 67, Hotel Termush, do autor dinamarquês Stephen Holm. Hotel Termush foi um dos precursores do tema ficção científica pós-apocalíptica. A editora Aleph lançou no ano passado, 2025, essa edição aqui. Aqui a gente acompanha um cenário pós-desastre nuclear, em que pessoas extremamente ricas pagaram com antecedência a estadia em um resort costeiro, no Hotel Termush. Caso houvesse qualquer desastre no mundo, eles teriam estadia, comida, tudo com conforto garantido. Por ser um livro de ficção científica pós-apocalíptica, os leitores, inclusive eu, achava que era um livro frenético, com ação, caos, muitos acontecimentos, mas ele é bem diferente disso. A narrativa desse livro vai acontecer toda em forma de um diário, por um personagem que sequer é falado o nome, é dito o nome dele, e o livro todo é um relato com muitas reflexões, críticas e bem introspectivo. Esse é um tipo de livro que eu gosto bastante, a premissa já me enche os olhos, eu gosto muito desse tema. E você pode imaginar que por o livro ser um diário, ser mais assim, parado, ele pode ser chato, entediante, mas não. Para mim funcionou super bem, é uma leitura muito rápida, eu acabei lendo acho que em 2 dias. As reflexões do personagem, seus relatos pessoais são bem interessantes. Eu queria saber mais sobre ele, sobre a sua experiência no hotel. Esse é o tipo de livro que ele desperta sentimentos, que causa incômodo e estranheza, tanto pelo cenário que o mundo tá, ou que sobrou dele, quanto pela reação que as pessoas que sobreviveram têm. Que mesmo no fim dos tempos, as pessoas conseguem manter aquela ilusão da segurança. Tudo começa com os hóspedes saindo dos abrigos subterrâneos e indo para os quartos, todos decorados, confortáveis, inclusive com obras de arte nas paredes. Esse personagem, ele relata que essa estadia foi paga com antecedência e por um valor bem alto. Essa fuga para o Hotel Termush pertence só para as pessoas extremamente ricas. A administração do hotel comanda e organiza as atividades dos hóspedes. Elas fazem reuniões constantes para passar as atualizações dos comandos, passeios esporádicos. Esses passeios eles vão acontecer quando as condições do clima estão boas, sem vento, chuva, porque a principal preocupação das pessoas é o da contaminação por radiação. Inclusive o hotel ele mede constantemente os níveis de radiação dentro e fora do hotel. E a administração ela também sempre enfatiza que os hóspedes não podem se sentir seguros. Mesmo com a estadia longa nos abrigos subterrâneos, eles precisam sempre se prevenir em relação à radiação. É inclusive feito exames constantes de urina nos hóspedes pelo médico principal do hotel. O hotel decide enviar patrulhas de reconhecimentos para outras áreas para buscar sobreviventes livres do risco de radiação. E essa decisão e as atualizações são passadas para os hóspedes e eles concordam com a patrulha. Uma das principais reflexões do personagem é a incapacidade das pessoas de expressar sentimentos, gentileza, humor, irritação, que um surto naquela situação que eles estão vivendo é muito mais compreensível que estar apático. Que o sentimento das pessoas parecia estar amordaçado e amarrado. E isso faz ele pensar se os hóspedes estão nas condições de avaliar qualquer situação ou qualquer decisão sobre o futuro. Os hóspedes, e ele se incluía nisso também, eles estavam preocupados ali com a decoração do quarto, as obras de arte, com os móveis.
enquanto do lado de fora quase toda a vida tinha se extinguido. Mas pela situação ser completamente nova, ele acreditava que ainda não poderia ser compreendida. A gente vai seguir vendo a rotina dos hóspedes. Em determinado ponto vai ter sobreviventes tendo acesso ao hotel, o que faz parecer que o Hotel Termush ele não se preparou como ele deveria, porque ali são pessoas super ricas que pagaram caro para estar ali. E a proteção do hotel ele é feita apenas por alguns vigias. E invasão era um fator que o hotel deveria ter se preocupado. O hotel ele é totalmente aberto, ele então vai entrar sobreviventes e até pessoas contaminadas. Em até certo momento, o hotel ele vai acolher alguns sobreviventes, mas vai chegar um ponto que vai ficar insustentável. Os hóspedes vão ficar preocupados com a comida, com o espaço disponível e com a contaminação. Em algumas situações, a administração vai omitir algumas informações aos hóspedes. O personagem principal, ele reflete a todo momento. São muitas incertezas, medo, inseguranças. Ele tenta a todo momento não se perder nas suas convicções e manter a sanidade e um mínimo de controle. Vamos acompanhar toda a melancolia, apatia, incertezas por um mundo que não existe mais e por tudo que se perdeu. Vamos ver também questões de privilégio e questões políticas. Muitas pessoas não gostam do livro justamente por toda essa melancolia e pela falta de ação. Mas para mim é o que faz o livro ser tão atemporal. Por ter sido lançado em 67, o que o livro traz das incertezas, da apatia, do comportamento humano, que pode tanto aflorar o seu pior lado, mas também permanecer o lado bom, a gente consegue imaginar o cenário nos dias atuais, com todas as incertezas e inseguranças mediante o futuro. É o tipo de livro que fica no seu pensamento e faz você refletir. Você vai terminar a leitura e sentir também o vazio que o personagem tanto descreve. Vamos ter um pós-fácil do autor, que ele foi escrito em 76, que para mim foi um show à parte, com críticas diretas aos governos e às atitudes humanas. Eu vou ler um trechinho aqui. Como um canivete ainda fechado, a imagem de uma catástrofe reside dentro de nós. Acredito que em nossa parte do mundo, esse sentimento seja quase que herdado. Provavelmente ainda é mais um sentimento do que um pensamento. Nossa história ao longo dos últimos séculos conta, mais ou menos conscientemente, com isso. Não se trata de pecado original ou de justiça celestial, mas talvez de um simples equilíbrio terreno, quase uma espécie de ecologia moral. Se abusarmos do mundo no qual está inserida a nossa cultura, este mesmo mundo revidará, assim como a terra e seus recursos se vingarão. O que antes buscávamos acima das nuvens, como instância punitiva e equilibradora, mais tarde se mostrou presente na própria terra, sendo, de certa forma, uma simples questão de química. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!